cientista social e professor da Universidade Federal de Sergipe. Doutor Rodorval, recentemente, nessa viagem da China, o atual governo tem sido objeto de muitas críticas, inclusive no parlamento, aquele segmento mais independente do parlamento brasileiro. Como é que o senhor avalia as declarações e essas manifestações do atual presidente Luiz Inácio da Silva, do PT? O PT é tão habituado com o aparelhamento do Estado que até numa viagem dessa, Lula convida 200 pessoas, inúmeros sindicalistas, até um sujeito como João Pedro Stedley, que é claramente, devido que faz apologia do crime, ele levou junto de outros sindicalistas, outras figuras absolutamente alheias às questões que seriam discutidas na China. Mas, para além das especificidades dos acordos, dos tratados, dos contratos e das intenções dos dois países, é muito preocupante o que o PT vem fazendo em relação aos países autocráticos, sejam ele a Rússia, sejam as ditaduras islâmicas, as ditaduras africanas e a própria ditadura chinesa. O PT é um partido anti-ocidental. Ele não quer, sob hipótese nenhuma, reforçar o Ocidente e, consequentemente, os seus valores mais caros, a democracia representativa, a pluralidade cultural, a liberdade de mercado. Esses pilares do Ocidente, das democracias ocidentais, são todos pilares que, embora facilitem a emergência de partidos como o PT, se tornam alvos para a destruição desses partidos. O mais grave nisso tudo é que o PT cada vez mais, de maneira muito acelerada, ele está apontando para uma aliança orgânica com esses países autoritários, com esses países ditatoriais, com esses países que inclusive têm ditaduras religiosas, como é o caso do Islã. Então, os grandes parceiros, os parceiros preferenciais do PT são esses, são essas grandes ditaduras. E eles vão tentar viabilizar ao máximo esse bloco com acordos bilaterais, provavelmente agora no BRICS, que teve Dilma Rousseff indicada para a presidência do Banco do BRICS, desculpem, uma pessoa absolutamente despreparada, quebrou o Brasil, não sabe formular uma frase que tenha sentido, e na política do aparelhamento, ela vai lá e é presidente do BRICS. Então, seja por intermédio do BRICS, seja com acordos bilaterais, o PT vai tentar viabilizar o fortalecimento desse novo bloco, que é um bloco liderado por China e Rússia, basicamente. O PT está viabilizando justamente essa ação contra o Ocidente, né? Contra as democracias, contra as sociedades de mercado. E todas essas negociações de Lula, na China, na Rússia, agora no mundo árabe, tem em vista isso, destruir o Ocidente, destruir as democracias ocidentais, destruir as economias de mercado, que foi o modelo, né, na verdade, que ainda está em vigência, que facilitou e que promoveu não somente riqueza, distribuição de riqueza e liberdade, como nenhum outro, mas isso é uma questão de altíssima gravidade e que todos nós, a partir mesmo seja dos movimentos, das redes sociais e do acompanhamento de cobrança dos nossos parlamentares no Congresso, nós temos que ficar bem atentos, porque a tendência do PT nesse terceiro mandato é fazer tudo o que ele não pôde fazer nos mandatos anteriores em tempo recorde. Doutor Rodorval, como a população reagir a isso? Tem algum caminho, doutor Rodorval? Não existe uma fórmula para essa resistência. O que nós temos são alguns exemplos bem-sucedidos. Nós já comentamos aqui que existem várias figuras importantes no âmbito da imprensa, para falarmos de mídia, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, vários influencers como Rodrigo Constantino. Agora nós temos na CNN vozes como a de Caio Coppola, e as redes sociais, que é uma ferramenta que já foi muito bem apropriada por segmentos importantes da população e que tem circulado as informações. A nossa bancada no Congresso também está muito ativa, apesar do começo da legislatura e de muitos deles serem marinheiros de primeira viagem, mas eu noto que existe uma boa mobilização parlamentar. Essa CPMI, por exemplo, se não me engano, prometeram
a abertura dela para amanhã. A primeira reunião do Congresso Nacional será amanhã, se não me engano, e Pacheco prometeu ler, mas o governo está desesperado com essa CPMI, porque pelo grau de desespero é muito provável que o governo tenha comprometimento profundo com o que houve no 8 de janeiro. E isso significaria, provado, isso significaria o fim do governo Lula. Eles estão fazendo tudo, estão, como dizem os próprios organismos de imprensa, e alguns deputados já declararam que o governo está apostando tudo na tentativa de tirar essas assinaturas, oferecendo cargos, oferecendo emendas, oferecendo mundos e fundos para que esses parlamentares retirem as suas assinaturas. E como o jogo é muito bruto, e nós sabemos disso, nós temos que esperar até o último momento para saber se de fato essa CPMI vai se viabilizar. No mais, nos mantemos atentos, prestigiando mídias alternativas, como a TV Centro-Sul aqui, de Picos, e vários outros blogs, várias outras emissoras, o canal da Revista Oeste, vários programas no YouTube que nós temos também, de segmentos conservadores, e nos mantermos minimamente articulados, porque com um aparelho estatal ocupado, aparelhado do jeito que está, com as cortes superiores completamente aliadas a essas políticas e com essa disputa no parlamento muito grande, as condições são muito difíceis dessa nossa resistência democrática. Mas continuemos fazendo aqui o nosso papel, fazendo circular avaliações e análises para que as pessoas possam compartilhar, refletir e saber se de fato estamos no caminho certo nessa nossa resistência democrática.